Boa noite, namastê, bem-vindos. Estamos dando início ao satsang, ao encontro. Nosso encontro, como sabem, ele foi projetado para facilitar as pessoas que estão recebendo a Diksha e, por conta disso, se movendo intensamente em busca de crescimento, nem sempre encontrando respostas ou meios de lidar com as situações que vão surgindo, né? É normal que quando a gente se coloque numa jornada espiritual, e muitos de nós que o fazem já têm alguma bagagem, né? Alguns de nós têm muita bagagem, e por bagagem o que eu chamo de bagagem são os inúmeros livros que a gente lê, os cursos que a gente faz, os retiros que a gente participa, as viagens, as conversas, os processos e assim por diante, né? Então todos nós acumulamos bagagem e vai ficando na memória, vai ficando como uma referência das coisas que a gente, às quais a gente recorre quando está numa situação em que se busca uma explicação para aquilo que está acontecendo, né? E é normal que assim seja. A gente quer explicações, a gente quer respostas, a gente quer poder viver sem dúvidas, né? Poder ter certezas. Nosso grande anseio é por certezas. Queremos ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Queremos ter certeza que aquilo que a gente está fazendo ou aquilo que está nos acontecendo é para acontecer desse jeito mesmo, né? Queremos ter certeza de que as coisas que a gente faz e que dão errado e aí por causa disso a nossa vida muda ou as coisas não acontecem da forma esperada. Queremos ter certeza que somos capazes de mudar isso, de reverter essa situação, né? De trazer uma cura, de trazer uma liberação e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é esse anseio, né? Às vezes ele se manifesta como uma sede também, né? Você não se contenta com aquilo que lhe foi dado até hoje. Todas as demonstrações de que as coisas devam ser assim e não devam ser de outro jeito já não te satisfazem mais. Então, esse foi o meu caso, por exemplo, né? Eu desde criança eu não me convencia das coisas que me eram contadas, né? Nem as coisas que me eram orientadas muitas vezes. Eu sempre fui um pouco rebelde, no bom sentido da palavra, né? Eu falei assim, tá, né? Mas pode ser que não seja bem assim, né? Eu sempre tive um ponto de interrogação me movendo em busca de respostas mais convincentes. Então nisso a gente vai trocando de fonte, né? Se uma fonte não nos responde adequadamente ou vem com muita mitologia, com muita fantasia, a gente tende a buscar uma outra fonte mais convincente, né? Até que a próxima fonte também, né, esta que parecia ser mais convincente, também nos desaponta de alguma forma. Porque muitas coisas que nos são transmitidas nos são transmitidas na forma de crenças. Recebemos informações e devemos acreditar nelas. É isso que eu estou chamando de crenças, né? Então, para que nós possamos permanecer disciplinados, né, encaixados socialmente, encaixados dentro da família, encaixados dentro da escola, somos submetidos a inúmeras chantagens desde criança, né? Se fizermos tal coisa, não obedecermos, ou formos briguentos, ou formos rebeldes, ou não nos comportarmos de uma forma esperada, seremos castigados e não vamos para o céu, né? Então, para que a gente não vá para o inferno, a gente acaba assumindo comportamentos que são adequados a todos, né? Sempre com um medo de estar fazendo coisa errada.
Isso vai indo para o inconsciente, isso vai se cristalizando no nosso sistema, e vai chegando um ponto em que a gente já não questiona mais, né? Simplesmente vai obedecendo ordens, né? Ou vai obedecendo conveniências sociais, e por algum motivo mais adiante a gente também vê que a gente não está muito contente, não está muito feliz, né? Então, quando a gente chega nesse ponto, muitas vezes ele é muito forte, ele é muito intenso para algumas pessoas, ele nos impele a ir em busca de respostas um pouco mais verdadeiras. Então nos tornamos buscadores, buscadores da verdade. A gente quer a verdade, né? Não queremos mais, não nos contentamos mais em viver dentro de um mundo da fantasia, que é legal, o mundo da fantasia é muito legal, né? Enquanto a gente sabe que está vivendo dentro do mundo da fantasia, dentro da ilha da fantasia, né? O planeta Terra inteiro pode, né, incluindo aí os planetinhas próximos, ele pode ser um maravilhoso mundo da fantasia, né? Quando a gente olha para cima, olha para os lados, olha para todas as coisas e damos nomes e significados a elas, né? E nos contentamos, né, em viver dessa forma. Por exemplo, com o céu e com o inferno, né? Então, todas as coisas que nos foram dadas, todas as coisas que nos foram ensinadas, merecem, num certo ponto, que somos inteligentes, né, e questionadores, uma busca por uma resposta um pouco mais convincente, uma resposta um pouco mais, melhor dizendo, satisfatória. A resposta satisfatória, ela não é necessariamente algo que nos dá uma satisfação, tipo assim, puxa, não sabia, né? Ninguém tinha me dito isso antes, né? Então, essa não é exatamente uma resposta que vai nos contentar, porque logo, logo o condicionamento volta e a gente começa a se perguntar, mas se isso, então aquilo, mas se aquilo outro, então aquilo isso, né? A gente vai entrando numa espécie de diálogo interno, de um processo dialético que é natural do funcionamento da nossa mente. Queremos respostas, no entanto, logo, 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 as respostas que nos convenceriam parece que não são tão reais assim, não são tão verdadeiras quanto a gente imaginava ser. Então a gente novamente se coloca em marcha em busca de mais respostas, né? Então é natural que assim seja, nós funcionamos dessa forma. E eu já estou me adiantando aqui para responder algumas perguntas que já me foram feitas por e-mail. Eu estou com, acho que umas 5 perguntas aqui que já me foram enviadas durante o dia e eu vou buscar responder a todas elas, tá bom? As perguntas, elas são importantes, as perguntas são necessárias. O nosso encontro aqui, tem gente aí vindo pela primeira vez, ele necessita das perguntas para se desenvolver, né? É um satsang. Satsang significa encontro com a verdade. Não que eu possa chegar aqui e dizer a verdade para alguém. A verdade não é minha, né? Verdade é esse ato de buscar ver o que a gente não consegue ver bem, ou que a gente não via antes. E isso é feito de uma forma coletiva, isso é feito pela manifestação também da presença, né? O que nos permite acessar estados mais elevados de consciência. Por isso que ele é um satsang. Ele é feito né, da busca, né? E o encontrar, né, o encontro das respostas, ele não é algo a nível da informação. Eu já estou adiantando aqui uma resposta, né? Porque informação não resolve questionamento. Informação pode fazer um apaziguamento, pode nos trazer uma calma, né, uma espécie de consolo e muitas vezes uma espécie de resignação. Assim, então é isso mesmo, puxa, então paciência, vai fazer o quê, né? Isso não é resposta, né? A resposta que é verdadeira, ela tem até um efeito físico muitas vezes. Ela pode até nos levar a uma espécie de euforia, uma alegria sem causa, porque uau, né? De repente você viu uma coisa que você queria ver e não conseguia ver. E esse ver, o que é este ver? Esse ver, ele é um despertar, ele é um estado de consciência. E é isso que a gente intimamente, né, busca.
Este ver é o que a gente busca, este ver é o que a gente precisa, esse ver é o que vai saciar o nosso anseio pela verdade. Né? Por quê? Porque no momento em que a gente vê algo que não via antes, encontramos a liberdade. Tamanha importância que tem isso. Né? Ninguém vive bem dentro de uma prisão. Ninguém vive bem dentro de uma gaiola. Né? Eu tenho visto aí inúmeros vídeos, né? Especialmente no Facebook, não sei porque que eu recebo tantos, de gente que depois de um tempo depois de um tempo não, gente que faz um trabalho com animais que já estão há algum tempo aprisionados, né? Ou que iam para o matadouro, ou que viviam acorrentados numa gaiola dentro de um circo, né? Um leão, né? Até devia ter uma vaca aí sendo liberada, né? Um macaco, um gorila. Então, assim como os animais expressam uma alegria, mesmo depois de 30 anos, né, vivendo dentro de uma prisão mesmo, de um zoológico, né, nós não somos muito diferentes. Né? Então, quando nós conseguimos sair de dentro das nossas prisões, nem sempre elas são físicas, nem sempre elas se encontram, né, dentro de jaulas, mas somos seres aprisionados. E o que é que nos aprisiona? O que é que nos mantém enjaulados também? É a nossa mente, são as nossas crenças e basicamente os nossos condicionamentos, né? Que nós herdamos dos nossos pais, que os herdaram dos seus pais também, dos seus avós e assim por diante. Então, quando nós ficamos muito inquietos, né, com uma insatisfação muito grande, né, pode começar a buscar a origem, né, dessa inquietação. E ela se encontra porque você, assim como um bicho, né, engaiolado, enjaulado, já não aguenta mais viver dessa forma e quer a sua liberdade, quer sair em busca de liberdade. No momento em que você busca, né, muitas vezes a gaiola já está aberta, né, só parece que ela está trancada, mas o cadeado está aberto. No momento em que você se move em busca da sua liberdade, né, a sua caminhada espiritual começa. Né? Este ato de sair em busca da verdade é o que configura o que nós chamamos aqui de caminhada espiritual. Tá bom? E a chave que usamos, né, nesse contexto aqui desse encontro é a Diksha. É a Diksha. Né? É a Diksha. Então, bem-vindos. Eu vou começar a ler já alguns e-mails que eu recebi aqui. Vou ver se as pessoas estão presentes. E depois eu vou ler as postagens, tá bom? Então eu vou começar com a Márcia, viu? Márcia, pode deixar. Eu já vou começar pela sua pergunta. Vai ser a primeira pergunta que eu vou responder. Já vou pegar ela aqui. Vamos lá, Márcia. Márcia Guilherme. Namastê, Setu. Ontem me surgiu uma dúvida. Levei uma amiga numa roda de Diksha e ela relatou que a vontade dela era de gargalhar. Porém, se segurou por vergonha. Fiquei na dúvida quanto a isso, já que vi pessoas chorando, outras gargalhando, outras sérias. Poderia falar um pouco sobre isso? Seria uma limpeza nos corpos? Então, Márcia, eu já comecei a falar um pouco disso, né? O que nos impede de expressar o que sentimos são os nossos condicionamentos. É exatamente isso. Né? Nós vivemos enjaulados, nós vivemos engaiolados. Dependendo da educação que você teve, ou que a sua amiga teve, né? Fica difícil expressar algo que se sente, né, publicamente. Daí a tal da vergonha. Vergonha é uma coisa muito negativa, porque ela é anti-vida. Vergonha não é algo, né, que tenha, digamos assim, alguma finalidade construtiva. A vergonha é uma coisa que precisa ser conhecida, reconhecida, e a gente deve trabalhar sobre ela. Porque ela está ligada ao ego também e está ligada ao medo. Então, vergonha de expressar o que a gente está sentindo é uma coisa que a gente aprende a sentir. Ninguém nasce em vergonha. A vergonha nos é, muitas vezes, né, imposta pela criação. Né? Vergonha do corpo, vergonha da nudez, vergonha da alegria, vergonha da pobreza,
vergonha das qualidades, das características físicas. Então, desde o momento em que sentimos que não somos adequados, que não somos iguais aos outros, que deveríamos ser diferentes do que somos, que assim como somos não está bem, né? A gente tem que ser diferente, tem que mudar, a vergonha vai vindo junto. Né? Esse é um dos aspectos da sua pergunta que eu acho importante. Né? É importante trabalhar sobre a vergonha, né? E se liberar da vergonha, né? Aprender a viver de forma sem vergonha. Né? E isso é importante, né? Porque a nossa energia vital ela fica contida pela vergonha e pelos condicionamentos físicos, os condicionamentos psicológicos, os condicionamentos culturais, que nos são impostos muitas vezes por uma má criação, né? Uma criação equivocada, uma criação mal feita. Então, obviamente existem casos diferentes, né? Tem crianças que têm famílias muito abertas, tem escolas maravilhosas, com professores maravilhosos, no entanto sentem vergonha, né? Não se aceitam como são, tem medo de se expressar, tem medo de dizer o que pensa, né? Apesar de ter todo espaço para fazê-lo, não sofrer nenhum tipo de repressão, tem crianças que já nascem, digamos assim, se sentindo inadequadas. É um outro trabalho a ser feito também. Né? Então esse é um aspecto que eu sugiro à sua amiga a examinar. Né? Por que tanta gente no ambiente está rindo, chorando ou em silêncio, ou séria, como você diz, e ela sente vergonha de soltar uma bela de uma gargalhada, né? Sendo que ninguém disse para ela que isso não seria adequado. Né? Tem lugares que de fato a gente escuta, né? Olha, não, né? É para ficar quieto aqui, não é para fazer barulho, né? Desliga o celular e também desliga você, né? Não expressa nada do que você sente, né? Procure, né? Então, não é o caso de uma sessão de Diksha. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto, sim, nós vivemos, né, metaforicamente, então, como uma espécie de uma garrafa de refrigerante, né, ou de champanhe, que ilustra melhor. Né? A Diksha ela vai dar uma chacoalhada, né? E vai formar aquele gás dentro, vai pegar aquilo que estava adormecido e vai fazer com que você se torne mais vivo, fazendo com que a sua energia se mova, que a sua energia se expresse por todos os poros, porque se isso não acontecer, você se encontra de fato morta. Né? Então, quando você começa a receber a Diksha, há um processo de revitalização, há um processo de reenergização e uma vitalização que é natural. Então, a vontade de gargalhar é uma expressão dessa cura. Né? É uma expressão de um sentimento que estava adormecido, né? E que a mente não está dizendo isso é certo, isso é errado, isso tem a ver, isso é bobagem, né? Isso é lógico, isso faz sentido, isso não, a gargalhada ela transcende os conceitos mentais que a gente tem a respeito das coisas. Né? A gargalhada é a forma mais, vamos dizer assim, mais elevada de expressão da consciência, porque você para gargalhar você não pode estar processando informação com o seu cérebro. Né? É um estado diferente, é um estado mais elevado. Então, para muita gente, né, é natural quando recebe a Diksha, ou numa Oneness Meditation, ou numa sessão de Diksha normal, né, que de repente ela sinta uma enorme vontade de gargalhar. Né? Ou de chorar, que não é diferente, também é uma expressão de um sentimento muito profundo. Né? E quando o choro é permitido, né, quando ele é acolhido, quando você não precisa guardar, esconder, né, ou, enfim, né, segurar, ele também é uma expressão de um aspecto da sua alma que vem para ser vivo, né, vem pela vida, vem como uma expressão verdadeira de algo que está lá dentro. Como a Diksha é um processo de liberação, aquilo que está mais preso, dependendo de uma pessoa, talvez não seja o mesmo para outra, mas a tendência é que se expresse emoções e sentimentos. Né? Para quem já participou de uma Oneness Meditation comigo, presencial, eu costumo fazer uma meditação da Oneness, né? Uma outra meditação, que se chama Nanda Mandala. É uma forte meditação, intensa meditação de respiração. E, inevitavelmente, eu já vou dando a instrução, né? Assim, olha, por favor, né?
liberem o riso, liberem o choro, liberem qualquer emoção e não se preocupe com quem está do lado, né? Você se alguém está chorando, deixa chorar, se alguém está rindo, deixa rir, né? Não interfere e não fique incomodada com isso, né? Essa é uma orientação que eu sempre dou, né, quando eu faço um trabalho ao vivo presencial. Então é por aí, tá bom, Márcia? São coisas a serem vistas ainda com mais cuidado. É importante que a sua amiga, esta que você levou na sessão de Diksha, possa ouvir essas coisas diretamente, sendo ditas a ela, tá bom? Então passa o recado para ela, ou depois você passa a gravação, que vai estar disponível já até o final da semana, desse encontro, para que ela possa assistir, tá bem? Ok, Carol tá aí. É que tem mais de uma Carol, tá? Então, às vezes, a Carol que está escrevendo aqui não é a que eu estou pensando. Então tá bom, eu vou ler a sua pergunta, tá bem, Carol? Há pouco mais de 2 anos me assumi bissexual. Para a família. Porém, só agora que estou num relacionamento lésbico. É uma relação de muito amor, respeito e cuidado. Porém, meus pais estão reagindo muito mal. Estão se afastando de mim, não querem nem saber. Acham que é só uma fase e vai passar. E esse preconceito deles me deixa profundamente triste. Como posso ter um olhar divino sobre a homossexualidade? Como posso lidar com este comportamento dos meus pais sem me deixar abalar emocionalmente? Pois é, Carol, é uma situação complexa, né? E tem algumas coisas que você está esperando que eu resolva aqui, mas que não são necessariamente resolvíveis dessa forma, né? A homossexualidade, e você obviamente sabe muito bem disso, né? Mesmo a bissexualidade, não é na forma, na cultura que vivemos hoje aqui, né? No Ocidente e também no Oriente mais ainda, né? Algo que é visto com naturalidade e que é plenamente e totalmente aceito socialmente, né? Isso você sabe, né? Não é novidade. Então, é natural que toda pessoa que se sinta atraída por uma outra pessoa do mesmo sexo não encontre o respaldo da família e de amigos, né? E, por que não, da sociedade como um todo, favorável, não encontra apoio, né? Você vai encontrar apoio dentro do meio, dentro de pessoas do mundo, né? LGBT, né? Que compartilham as mesmas dificuldades que você está sentindo, né? Claro que já houve uma mudança, houve uma evolução, socialmente as coisas mudam, hoje o casamento homossexual em alguns países já acontece, não em todos, né? E ele é reconhecido legalmente, etc, etc. Então, é uma evolução no nível de aceitação social para certas coisas. Agora, você sabe que não é bem assim, né? Então, você pode e vai com certeza se deparar inúmeras vezes com lugares que não é aceitável você tá expressando, né, o seu afeto à sua companheira ou ao seu companheiro se você for homossexual, né? Não é tão fácil assim, você sabe disso. Então, a tendência, né, é você conviver com pessoas que tenham as mesmas dificuldades que você tem, né, sentem o mesmo nível de repressão que você sente, o mesmo, né, amargor da não aceitação social, né? Então isso é uma coisa com a qual você ainda vai ter que conviver, não tem saída, né? Para que nós evoluamos, né, no mundo, né, em consciência, para que não haja mais, né, algo que seja inaceitável socialmente, eu acho que ainda vai levar um bom tempo. Então, não tem como, você vai ter que conviver com isso, né, especialmente numa sociedade latina, né, especialmente numa sociedade brasileira, extremamente cristã, né, onde o homossexualismo não é visto com bons olhos, né, mas não é só pelos cristãos, não. Tem outras religiões, né, tem outras culturas que também não aceitam, né? A gente sabe disso, né? Tem países aí que só de uma pessoa expressar sua homossexualidade ela vai presa ou até enforcada, esse tipo de coisa. Então é complicado, né? É complicado. Esse é um aspecto, né, com o qual você ainda vai ter que conviver. Não tem como, tá bem? Não tem solução.
porque você vai precisar aguardar uma mudança coletiva em busca de uma aceitação de algo que hoje ainda não é aceitável, né? E com certeza isso não vai ser fácil, tá bom? Essa é uma coisa que eu quero te dizer. Outra coisa importante, Carol, é a relação com a sua família, né? Porque você quer que eles te aceitem, né? Ou você espera que isso aconteça, mas isso não vai acontecer, né? E você sabe disso, porque os seus pais não têm a cultura, a educação, a consciência, o que seja, né? Para receber, acolher você amorosamente, sem qualquer tipo de né, senões. Né? Não, não espere isso deles. Né? Não espere isso deles. Eles não podem, eles não conseguem. Eu já lidei com essas situações, né, com pessoas de ambas as partes, né, as mães que tiveram que lidar com uma filha que tinha optado, né, filhas que optaram por se casar com outras mulheres e se sentiam isoladas da família, mas também já vi muita cura, já vi muita família integrando esse relacionamento de uma forma bonita. Então tudo é muito relativo, né? Mas voltando para a questão mais pessoal sua, né? Não espere que os seus pais mudem. Eles não vão mudar, porque você precisa que eles mudem, porque você precisa que eles te aceitem, né? A sua opção sexual, a sua opção homoafetiva, como queira chamar, ela é inevitável, eu entendo isso, né? Você se envolveu com uma outra pessoa pela qual você se sente atraída e pela qual você sente afeto e quer se relacionar com ela. E isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Mas você não vive sozinha, né? Você vive em família, você pertence a uma família e você pertence a um grupo de pessoas de quem você espera receber afeto. Então você está numa situação sim de dilema. A questão que você pode trabalhar, né, primeiro, né, observar o quanto você não aceita os seus pais, quanto você não aceita a forma como seus pais pensam, né, porque a forma como eles pensam impede você de ser você mesma, né, então fica uma situação paradoxal, né. No entanto, me parece que você é mais capaz de aprender a aceitá-los nas suas limitações do que esperar que eles mudem para aceitar você na sua, né, no seu anseio de viver a sua vida da forma como você bem entende. Né? Se você já tiver independência financeira, não tiver independência para se mover vida fora sem precisar da aprovação deles, é meio caminho. No entanto, é muito importante que você sempre encontre meios de se sentir abençoada pelos seus pais. Né? E do jeito que está acontecendo hoje, parece que está difícil. Não só porque eles não aceitam a tal da fase que você está vivendo, segundo eles, né? Porque eles não conseguem ver de outra forma, mas porque isso vai afetar você, que já é uma outra pergunta que você colocou aqui, na sua questão financeira. Né? Essa harmonia da sua relação com seus pais ou pode ser, né, enquanto ela não for resolvida e curada, um aspecto que vai criar problemas na sua prosperidade. Né? Essas coisas a gente trabalha em dois tipos de processo: o processo de cura dos relacionamentos e o processo de prosperidade. São processos que a gente está sempre oferecendo, né? Os trainers e os trainers avançados. Eu não sei de que cidade você é, mas eu acho que você é do Paraná, e eu vou estar indo para o Paraná e para Santa Catarina aí no mês que vem. Eu vou estar oferecendo alguns processos para serem trabalhados com relação a esses pontos, tá bom? Na cidade de Erechim, tá? E isso já está sendo divulgado. Se você puder participar, estar junto, né? Vai ser um processo de cura dos relacionamentos e vai ser também uma Oneness Meditation. E mais um outro trabalho que se chama Iluminari, que é um campo de meditação onde certas coisas também são trabalhadas. Tá bem? Então procure se informar, procure saber se você não olhou ainda, senão você me escreve de novo para te passar essas informações mais detalhadamente. Tá bem?
E a primeira pergunta da Carol, eu já vou aproveitar e responder também. Meu gato acaba de desencarnar, estou sofrendo muito com isso. Eu sei, é difícil, né? Mas também sou muito grata pelo tempo que ele ficou comigo e me ensinou tantas coisas. Que bom, Carol. Para onde os animais vão após o desencarne? Como posso falar mais bem desse luto profundo em que eu estou? Adotei uma nova gata bebê para me trazer alegria e para poder novamente trocar experiências de amor com outro ser. Então, Carol, eu não sei para onde os animais vão, né? Eu também não sei para onde as pessoas vão. De certa forma, estamos todos aqui. Estamos todos sempre aqui. Esse é o lugar para onde a gente vai, né? A gente fica aqui mesmo, né? E é aqui onde tudo acontece. Você saber que se ela foi para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para leste, oeste, norte ou sul, não vai fazer muita diferença. O que é importante é você olhar um pouquinho para essa relação, né? No sentido de, vamos dizer assim, de busca de afeto, né? Porque uma das coisas bonitas na relação que a gente tem com os animais, qualquer animal, mas especialmente os que a gente tem em casa, né? É essa troca incondicional. Às vezes não é nem troca, né? A gente recebe até mais do que dá, né? Especialmente cachorro, né? Por exemplo, né? Que independente do dia, do como for, de como você está, do que aconteceu, você chega em casa ele está ali abanando o rabo para você, né? Então é muito bom a gente se sentir 100% e completamente incluído e aceito por um animal, né? Que tem essa característica, tem essa qualidade. As pessoas não têm, né? As pessoas elas são mais complexas, são mais difíceis, né? Mas os animais sim, né? Então, muitas vezes, quando a gente se sente extremamente isolado, né, ou não aceito pela família, como é o seu caso, a gente tende a voltar para uma outra fonte de afeto, né, que se torna, por que não, o nosso animal de estimação, qualquer um, né? E a gente acaba transferindo para ele a responsabilidade de nos dar o afeto e a aceitação que a gente tanto precisa. Isso é legal? Até um certo ponto, sim. Até um certo ponto, não. Primeiro porque o animal não tem obrigação de te dar afeto, né? Ele o faz naturalmente. E no momento em que ele não está mais presente, você vai sim então se deparar com esse luto, né? Essa dor. Parece que só ele te amava de uma forma incondicional. E o que eu questiono, Carol, é como é que é isso, né? Então, o afeto que você busca ainda está fortemente voltado ao que vem de fora, né? Necessidade de aceitação, necessidade de se sentir incluída, necessidade de se sentir amada, né, pela família e pelos seus pais e pela sua mãe em especial, né? Procure não trocar isso que te falta ou buscar isso que te falta nos animais, né? Porque você atribui a eles uma responsabilidade que eles não precisam ter, né? E às vezes a gente faz isso, muita gente faz isso, né? Não consegue se relacionar com gente e só se relaciona com bicho porque parece que é mais fácil, né? E nessas também sobrecarrega o animal com inúmeras responsabilidades né, de retribuir esse afeto de inúmeras formas. Então essa relação ela precisa ser vista com cuidado também, viu? Eu adoro bicho, sempre tive bicho, né? Sempre vivi cercado de cachorro, periquito, papagaio, gato, tartaruga, o que fosse, né? Mas sempre muito atento, né? Bicho é bicho, gente é gente, né? E é legal ter bicho, né? Eu boto comida para os meus passarinhos que aparecem aqui todo dia de manhã, né? Eu como uma mãozinha, eu boto lá para eles também. Eu moro num prédio em São Paulo, adoro ver eles virem aqui comer, mas eu não chamo eles para dentro, né? Acho legal eles virem, comerem a sua frutinha e saírem para voar por aí, livres, né? E de vez em quando eles sobem, né? E aparecem outros. E essa interação com bichos livres eu gosto mais, pessoalmente eu gosto mais, né?
Mas é muito legal ter um gato em casa, ter dois, ter cachorro, ter, né? É uma relação muito gostosa. Mas cuidado para não sobrecarregar o animal, seja que animal for, com a obrigação de te dar o afeto que te falta, né? E muitas vezes a gente vê isso não é legal, não é legal, né? A gente transforma o animal em outra coisa, ele deixa de ser animal para ser uma fonte de amor incondicional. E esse amor incondicional a gente tem que encontrar na nossa relação com o divino, né? Mesmo nas pessoas, mesmo com pessoas, não vai dar certo, né? Ninguém é capaz de nos dar esse afeto, muitas vezes a gente sente falta, né? Isso são coisas a serem vistas, são coisas a serem trabalhadas. Tá bom, Carol? Alessandra Calvi. Oi, Alessandra. Ontem estive pela primeira vez numa roda de Diksha. Na minha? Oba! Pois eu vou ver quem é você. Ao final, meus dedos fizeram movimentos involuntários, unindo o dedo anelar ao polegar nas duas mãos. Descobri que é um mudra. Que legal, Alessandra. Não vi acontecer isso outras vezes com outras pessoas. Foi uma experiência interessante, né? Sim, os dedos, né? Mudras, para quem não sabe, são posições específicas das mãos, onde a gente toca ou deixa de tocar, ponta do dedo com o polegar, ponta do dedo indicador no meio do polegar, ponta do dedo indicador na base do polegar. Existem outros mudras que são bem difíceis de fazer, né? Quem tiver mais interesse, existe muita coisa disponível aí a respeito de mudras, né? Os mudras são formas da gente trabalhar a nossa energia, são formas da gente fazer com que determinados aspectos da nossa consciência possam ser integrados, possam ser abertos, né? E eles costumam acompanhar uma técnica de meditação, né? Ou uma posição de yoga, por exemplo, né? Então, o Muda tem essa finalidade, né? Existem centenas, né? Centenas e centenas de mudras diferentes, de todos os tipos que você possa imaginar, né? Então, dependendo do propósito, dependendo do objetivo que você quer chegar, a gente, durante uma meditação específica, uma contemplação, ou um exercício de respiração, um pranayama, ou um asana de yoga, a gente assume, temos essa orientação, né, de fazermos um mudra específico que vai facilitar com que a energia circule da forma mais adequada. Tá bom? Agora, por que isso te aconteceu espontaneamente, eu não sei. Eu acho muito legal, né, mas eu não tenho uma resposta para isso. Tá bom, Alessandra? Existem alguns mudras que a gente faz com uma meditação que a gente usa na Diksha, chamada Chakra Dhyana, né, que fazem com que isso que a gente está buscando fazer, que é fazer a energia Kundalini se mover no sentido ascendente, seja facilitado, né, pela postura do mudra, né? Então, os primeiros chakras a gente tem uma posição, o terceiro, quarto tem outro, o quinto, sexto e sétimo tem outro, e assim por diante. Então, a gente usa mudras dessa forma, sabendo mais ou menos o que a gente está fazendo, que região do corpo, que energia a gente está acionando por meio também do mudra, além da respiração, né? Tá bom? Agora, se aconteceu espontaneamente para você, que bom, parece que você foi muito bem cuidada na sessão de Diksha, né? Isso é legal. Tá bom, Alessandra? E o mais impressionante foi que quando saí da Diksha, vi um grafite com exatamente esse mudra desenhado na rua. Olha, que legal. Tá bom, manda foto sim. Oi, Lúcia. Boa noite. Tem uma questão. Quando eu recebo a online, sinto meu cérebro se mover freneticamente. O mesmo não acontece presencial. Por quê? Quando acendo vela, sempre aparecem imagens. Que legal. Qual a causa? Isso acontece mesmo quando estou passando por maus momentos. Lúcia, é assim, ó. A gente não tem os porquês de todas as coisas, né?
E também não é importante a gente encontrar as respostas para os porquês das coisas que acontecem. Muitas vezes, nessa busca do porquê, por que aconteceu, por que é, por que está assim, por que isso foi, que louco, que legal, que coisa, né? A gente perde o que está acontecendo. Então, quando uma experiência, vamos assim, inusitada se manifesta para a gente, fica com aquilo que ela está te trazendo. Não fica tão interessado em buscar os porquês, né? Os porquês vão te levar para longe, vão te distanciar daquilo que você está experienciando, né? Eu ontem na sessão de Diksha, a gente teve o privilégio de estar com umas 4, 5 crianças lá de pais diferentes, né? Não sei por que ontem um monte de gente resolveu levar os filhos na sessão de Diksha, né? E a sessão de Diksha é tarde, as pessoas saem de lá 10, 11 horas, não é comum num período que não é de férias, as pessoas trazerem crianças na sessão de Diksha. E é muito legal, e eu agradeci, né? E no final da sessão, eu até tinham 70 pessoas, eu comentei isso, né? Falei, é importante a gente redescobrir a capacidade de se maravilhar com as coisas, assim como as crianças se maravilham sem perguntar os porquês, né? A criança vê uma borboleta e se maravilha com as cores, com o bater das asas, com o jeito que voa, com o jeito que pousa. Ela não quer saber por que a asa é vermelha, por que a outra é azul, né? Porque uma tem listinha preta, a outra tem bolinhas amarelas. Ela simplesmente se encanta e se maravilha e tenta desfrutar daquela situação que está se manifestando diante dela com um total encantamento, né? Uma espécie de deslumbramento, uma espécie de magia, né? E esse é um estado que a gente deve cultivar, porque ele foi perdido, né? Quando a gente começa a perguntar os porquês das coisas, a gente deixa de se maravilhar. Por que a borboleta, será que ela come muita flor, que tem esse pigmento vermelho, por isso que quando ela nasce sem cor, depois muda? Essa explicação científica, ela é legal, né, num certo ponto da nossa... Né, a gente precisa conhecer o mundo físico, a gente precisa da biologia, precisa da física, mas essa cultura, né, esse hábito, melhor dizendo, de buscar os porquês das coisas sem que elas tenham nos encantado, e muitas vezes elas acontecem simplesmente com o propósito de nos mudar de estado, né? Uma coisa estava de um jeito e de repente uma graça se manifestou, um milagre aconteceu e você não foi capaz de perceber porque você queria uma explicação para aquilo, né? Então estou te chamando a atenção, tá, Lúcia, para isso, né? Nem todas as coisas que acontecem têm, né? Que nem a Alessandra, que de repente a mão dela começou, os dedos começaram a se mexer, não tem um porquê, né? Mas o efeito que isso causou a ela, a alegria que isso causou a ela, foi legal. É isso que importa, né? É o efeito daquilo que se manifesta. Muitas vezes o divino busca meios de fazer você se divertir, de você soltar uma gargalhada, né? De você encontrar um sentimento de criança brincando, né? Porque é aí que a nossa cura acontece, né? As explicações simplesmente são um hábito da mente de permanecer, de se auto-empoderando, né? A mente, ela nesse diálogo interno, nessa coisa de buscar respostas, explicações para tudo, ela se sustenta, né? Ela chama atenção, ela se mantém em primeiro plano. Então, o que o divino faz? Ele te bota diante de uma situação que não tem explicação, né? Os mestres na China, os mestres Zen, né? Na China, no Japão, eles fazem muito uso dos koans, né? Que são esses questionamentos que não têm resposta, onde a mente vai buscar uma resposta. Por exemplo, um koan que o Osho costumava ilustrar isso que eu estou falando é assim: por favor, me descreva o som de uma mão batendo palmas sem que haja outra, né?
em inglês fica one hand clapping, né? The sound of one hand clapping, né? The sound of one hand clapping. O som de uma mão batendo. Me descreve esse som, sendo que não tem outra, né? E é um koan, né? Porque como é que você vai descrever uma coisa que está acontecendo, mas que não tem explicação? E aí isso te leva para um outro estado, né? Então são chaves que os mestres usam de provocar um estado alterado, onde a mente não consegue encontrar uma resposta. Quando a gente se move para estados mais elevados de consciência, mais vezes, né, vamos nos deparar com coisas que não têm explicação, né, mas que se a gente simplesmente fluir com aquilo que está se manifestando, a gente entra num estado de alegria sem causa, né? E, além do que, a gente sente também, como talvez a Alessandra tenha sentido, algo acontecendo que está cuidando de você, está brincando com você, né? Está te dando atenção, está te protegendo, está te fazendo uma graça, está despertando uma risada, né? E basta às vezes isso para que tua energia sofra um processo de mudança, né? Que você volte a ser mais criança, menos séria, menos intelectual, menos, vamos dizer assim, no exercício de fazer perguntas e buscar respostas intelectuais para todas as coisas, né? Que é uma abordagem científica, nada de errado, né? Mas nem sempre é para isso que as coisas acontecem, né? Tá bom, Lúcia? Quanto ao que acontece com o cérebro, aproveitando, né, para te dar alguma resposta, quando a gente recebe a Diksha, acontece sim um processo de mudança neurobiológica, né? Ele pode ser sentido, pode não ser sentido, mas a Diksha e a Oneness Meditation, tanto faz se ela é online ou se ela é presencial, ela vai fazer com que o seu cérebro passe por mudanças plásticas, viu? Obviamente a gente não sente isso. Tem gente que sente um pouco dor de cabeça às vezes, né? Pelo acúmulo de energia na cabeça ou coisas assim, né? Mas é bom saber, né? Que quando a gente recebe a Diksha e a Oneness Meditation, que também é uma forte transmissão de Diksha, né? O nosso cérebro pode manifestar algum tipo de movimentação, né? Ou de pressão, ou até mesmo de dor. Acontece, tá bom? Oi, Lúcia, percebo mesmo o divino muito presente, sou mesmo muito mental. Amei a resposta. Que bom. Eu estou retornando aqui a minha conexão, está retornando agora, teve uma falha de internet, isso apagou aqui todo o chat para mim. Deixa eu ver aqui se está aqui. Não. Então, como já são 11 horas, e eu também não vi mais nenhuma pergunta nova, vou estar finalizando o encontro aqui. O que eu estiver dizendo aqui vocês vão poder ouvir por meio da gravação. Então eu vou me preparar para a Oneness Meditation, espero que a gente tenha uma conexão melhor que esse finalzinho aqui. Gratidão aí pelas perguntas, são sempre maravilhosas, gratidão pela presença, e a gente se encontra em 10 minutos para receber a Oneness Meditation, que tem duração de meia hora, é uma poderosa Diksha que é transmitida pelos olhos. A gente o faz através de um novo link para que outras pessoas de outros países que não falam português possam ter acesso também, tá bom? Namastê, gratidão, até daqui a pouquinho.